E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a famosa bexiga baixa. Então, você, mulher, que acha que tem alguma coisa que está incomodando lá embaixo, até já viu alguma coisa estranha quando foi se lavar. Se o seu médico falou que você está com uma queda de útero, com uma queda de bexiga, com uma queda de uretra, esse vídeo é para você e eu vou explicar tudo sobre isso e o que fazer em relação a essa questão. Tá bom, gente? Então, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Gustavo Travasso, eu sou fisioterapeuta pélvico, sou sexólogo e terapeuta tântrico e hoje a gente vai, de uma vez por todas, entender esse assunto que parece complexo, mas não é complexo e é importante que você tente identificar aí o que está acontecendo para procurar um médico o mais rápido que possível. Se for algo mais sério, se for algo mais complicado, mas se você já estiver sentindo alguns sintomas que eu vou comentar aqui, pode procurar um fisioterapeuta pélvico, pode ligar aqui para mim. Inclusive, eu estou aqui em São Paulo, o meu consultório eu vou deixar na descrição, meu WhatsApp eu vou deixar na descrição, que muita gente anda perguntando, né? Então vamos lá, gente, eu quero definir, eu quero falar para vocês, afinal de contas, o que é uma bexiga baixa, o que é? Então eu vou mostrar uma figurinha para vocês bem clássica aí, da anatomia e tudo mais, de uma forma bem didática para vocês entenderem o que é a famosa bexiga baixa e o que a gente tem que fazer, beleza? Então vamos lá, ó. Vocês estão vendo esses 4 quadradinhos aí? Vocês estão vendo? Tá? Então, primeiro quadradinho, tá? Do lado esquerdo superior, tá escrito lá, sem prolapso. O que significa que aqui é uma anatomia natural de uma mulher. Isso aqui é um corte que a gente chama de corte sagital, que significa que eu sempre falo para meus pacientes, imagina que te cortaram no meio e o médico tá vendo lá por dentro, tá? Então, eu quero definir algumas estruturas bem básicas aqui para vocês entenderem e o que é anterior e posterior, que isso vai ajudar lá na frente. Tá vendo essa estrutura azulzinha aqui na frente? Isso aqui é o nosso pubis, é o osso, aquele osso da frente, tá? Que é a gente chama de monte pubiano quando tem os pelos pubianos. Então ali é um osso, se vocês apertarem vocês vão ver que é duro. Logo depois vem a barriga um pouco mais em cima, que tem uma faixinha azul que vou estar subindo, ok? Logo atrás desse osso aqui, dessa parte azul, que a gente chama de parte anterior do corpo, tudo que está à frente do nosso corpo, então tudo que estiver mais próximo dessa estrutura azulzinha a gente vai chamar de anterior, e tudo que estiver mais longe a gente vai chamar posterior. No caso, lá atrás, não sei se vocês estão vendo, o sacro e o final do sacro cox, tá? Uma estrutura mais acinzentada e marronzinha, bem marronzinho claro. E logo próximo a esse marronzinho claro tem o quê? Uma estrutura marrom que é o intestino, que seria o final do intestino aqui, ok, gente? Estruturinhas básicas. Lá na frente, perto do azulzinho, a gente tem o quê? A bexiga, essa estrutura mais vermelha. E no meio vocês têm o útero. Obviamente que isso aqui é um quadril de uma mulher, ok? Raramente nós homens temos prolapso. No máximo um prolapso de reto, vocês já vão entender. Então essa primeira estrutura aqui chamada sem prolapso é uma mulher normal, que está tudo bem, está tudo certo. Quando a gente vai para o lado direito dessa estrutura, dessa figura, está escrito lá, prolapso da bexiga. Então, o que é um prolapso? O prolapso é uma queda de órgão. Essa queda de órgão pode ser da bexiga, pode ser da uretra, pode ser do intestino, pode ser do reto, pode ser do útero, enfim, eu vou explicar as mais básicas, tem mais tipos, mas a mais básica, só para vocês entenderem, eu não estou dando aula aqui, então não quero entrar em termos técnicos, é só para vocês entenderem o que é anterior e o que é posterior. Olha lá, prolapso da bexiga, a bexiga está perto de onde? Da estrutura azul ou da estrutura cinza lá atrás? Da azul, então ela está na parte anterior. Então todo prolapso que o médico chama de prolapso anterior, ele está falando de duas estruturas, da bexiga, e o que é sair da bexiga? O xixi. E quem passa por onde o xixi? Passa pela uretra. Então na parte anterior a gente tem uma queda de bexiga e podemos ter uma queda de uretra, que a gente chama de ureterocele, ok? E da bexiga a gente chama de cistocele, ok? Calma lá que vou explicar isso um pouco melhor, vai ficar mais claro.
Então, quando a bexiga cai, que é o maior tabu de todo mundo acha que é só a bexiga que cai. Não, não é só a bexiga que cai, não. Geralmente é a bexiga, mas não somente a bexiga, tá? Então vamos lá embaixo, escrito prolapso do intestino. Então, tá lá perto de que estruturinha? A estruturinha cinza, tá? Então, ó, você tá vendo que o intestino, que tava lá marronzinho, bonitinho, ele tá todo encolhidinho aqui, todo, né, tá bem menor essa estrutura. Por quê? Porque o intestino, quando ele cai, ele não sai para fora do ânus. Nas mulheres, ele invade, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, o canal vaginal, essa estrutura vermelhinha, e logo depois o útero, ela invade o canal vaginal. E olha que interessante, numa avaliação física, é até fácil de diferenciar se é uma bexiga ou se é o intestino. Mas aí eu vou falar um pouquinho depois e vocês vão entender. Então, esse prolapso a gente chama prolapso da parede posterior. Ok? Prolapso da parede posterior. Se você for no médico e tiver no seu diagnóstico prolapso da parede posterior, você já sabe que você está com uma queda de intestino, ok? E se essa queda for central, que a gente fala, é o útero. Tá vendo aqui, ó, essa estrutura central, esse corpo mais rosinha, parece um U invertido? Isso aqui é o útero. Então, prolapso do útero é quando há uma queda do útero, ok? Uma coisa que é muito comum as pessoas confundirem é que pode existir sim uma queda só da bexiga, só do útero e só do intestino. E pode ter uma queda da bexiga e do útero e do intestino, ou dos três, ou uma enterocele que eu nem falei aqui, tá bom? Então assim, gente, é importante vocês entenderem isso aqui para que a gente desmistifique algumas coisas. E para que a gente procure ajuda de um profissional que vai conseguir visualizar isso. Agora sim, eu vou ser bem claro, para quem me acompanha aqui nos vídeos, sabe que às vezes eu fico revoltado com algumas coisas. Eu te pergunto, quando foi a última vez que você fez uma avaliação ginecológica? Com toque eu estou falando, tá? Não estou falando de Papa Nicolau, não estou falando de exame. Eu estou falando de avaliação de toque. Faz tempo, né? Então assim, por que eu estou falando isso? Porque para você realmente verificar se é uma queda da bexiga, se é uma queda do útero, se é uma queda do intestino, não tem jeito, você precisa fazer uma avaliação de toque. E por que eu digo isso? Gente, eu pego muitas mulheres aqui com queda de útero, de bexiga, de intestino, e eu falo assim, na minha avaliação física, eu falo assim, querida, quando foi a última vez que você passou no médico, fez uma avaliação? Ih, doutor, faz tempo. Aí, quando foi a última vez? Foi tal. Falei, ele não viu isso? Mas como assim? Viu o quê, doutor? Falou, olha, querida, desculpa, mas você está com uma queda de bexiga. Você está com uma queda de útero. De tanto eu fazer avaliação nas minhas pacientes, eu consigo identificar isso sim. Os testes são relativamente simples. E eu já vi vários diagnósticos errados aqui. Né? De que o médico falou para a paciente que ela estava com uma queda de bexiga e na verdade ela não estava com uma queda de bexiga, ela estava com uma queda de intestino. Vamos lá voltar para a figurinha. Coloca a figurinha aí de novo. Ó, tá vendo ali o prolapso de bexiga? O segundo da direita? A bexiga ela vai para dentro do canal vaginal. Muitas vezes a mulher quando vai se lavar, ela vê uma bola, literalmente uma bola, saindo para fora do canal vaginal. Geralmente isso é a bexiga. Mas quando a queda de intestino, lá no canto esquerdo, inferior, ela é muito grande, como o intestino também invade o canal vaginal, às vezes também fica uma bola. E aí confunde, se o médico simplesmente só abrir a vulva e olhar, ele vai achar também que é uma queda de bexiga. Mas se ele não fizer um teste simples de colocar o dedo e abaixar o dedo e pedir para ela tossir, ele não vai saber se essa queda é de intestino ou se essa queda é de bexiga. E o que acontece? Aqui na minha avaliação, eu sou muito detalhista na minha avaliação ginecológica, tá, gente? Eu sou um cara muito chato. Eu faço todos os testes que a maioria dos médicos não fazem e que é aí que a gente descobre as coisas. Então eu já peguei vários diagnósticos errados e eu falei para a paciente assim, querida, você não está com uma queda de bexiga, tá? Você está com uma queda de útero. E aí começam as confusões, porque a paciente leiga, né?
ela não sabe, óbvio, também não estou aqui para vocês ficarem questionando muito isso, mas ela não sabe o que ela tem. E aí se o médico dela falou que ela está com uma queda de bexiga, ela óbvio vai acreditar nisso. Só que, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Mas independente de tudo isso, porque eu tô aqui só para falar de uma forma didática aí para vocês, o que a gente pode fazer se você acha que você tem uma bexiga baixa? Como é que a gente acha se a gente tem uma bexiga baixa? Primeiro sinal, assim, bem típico de quem tem um prolapso grande, né? É simplesmente uma estrutura que sai da vagina. Ponto. Não é para sair nada da vagina, ok? A não ser secreções vaginais, beleza? E menstruação com quem menstrua. Então, se você viu uma estrutura, se você foi se lavar, você tocou em alguma coisa, opa, sinal de alerta. Vai procurar um médico que vai fazer uma avaliação ginecológica. Outro sinal importante, eu falei no meu último vídeo, numa live de dor na relação sexual, outro sinal importante é, se você está tendo uma penetração e essa penetração está dolorida, principalmente lá no fundo, e se seu parceiro relata que parece que está batendo em alguma coisa, provavelmente você tem uma queda também. Aí pode ser de útero ou de intestino. De útero ou de bexiga. Intestino ele não vai sentir muita coisa não, o maridão não vai sentir. Mas se for uma queda de bexiga ou de útero, vai bater o pênis ali no útero ou na bexiga, vai doer para você e ele vai sentir alguma coisa diferente, tá? Outra sensação muito comum muito paciente fala assim para mim, como eu não tenho vagina, às vezes eu queria ter só para saber o que vocês sentem, porque eu atendo 90% do meu público é feminino, elas falam assim, doutor, eu sinto um peso na vagina. Eu sinto um peso, é uma sensação de peso, é uma coisa estranha. Isso é um sinal típico aí de quem tem um prolapso. Qual prolapso é? Não dá para saber conversando, mas existem basicamente esses três. Cabe a você pedir para o seu médico te avaliar. Se você não passa no ginecologista, passe no ginecologista. Se você não faz uma avaliação ginecológica com tato, mão, pede para o seu médico fazer uma avaliação ginecológica com toque, ok? Isso para mim é função do médico. Porém, como os médicos hoje estão pecando e nem minha avaliação física não faz, eu faço aqui constantemente, porque quem conhece meus vídeos e sabe o que a fisioterapia pélvica faz, a gente precisa tocar o tempo todo. A minha terapia é toque, quase 100% da minha terapia. E toque na região genital. Então eu preciso ver algumas coisas, por isso que na minha avaliação eu sou um cara muito chato, muito criterioso. Beleza? E o que a gente pode fazer se você acha que está com prolapso ou se o seu médico realmente falou, você está com prolapso? Aí existem, basicamente, só para vocês entenderem, 4 graus de prolapso. Então, se no seu diagnóstico, se no exame que você fez, se o seu médico falou que você tem um prolapso de 3 a 4, grau 3 ou grau 4, esses prolapsos você tem que operar, ok? Porque são prolapsos grandes, são prolapsos que geralmente o órgão já está para fora. Se der, eu vou mostrar uma figurinha aqui de um prolapso de bexiga para fora, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, esses são prolapsos que não é que a fisioterapia não vai ajudar, mas realmente o órgão não vai voltar. Então, você primeiro precisa operar, depois fazer fisioterapia. Você até pode fazer fisioterapia antes, mas eu deixo bem claro para meus clientes, eu não vou resolver esta condição, ok? Então, em prolapsos graus 3 ou 4, operar, não tem muito o que discutir. Eu mesmo falo para minhas pacientes aqui, querida, você vai precisar operar, ponto. Agora, se esse prolapso for um grau 1 ou até 2, você não precisa operar. Vou repetir de novo. Você não precisa operar, ok? O que você precisa fazer é fazer fisioterapia pélvica, porque a fisioterapia pélvica é ela que vai reposicionar a sua bexiga enquanto ainda pode. Por que eu falo até o grau 2? Que depois que essa bexiga ou esse útero caiu muito, ele puxa muitas estruturas, puxa ligamento, puxa face, aí isso é um pouco complicado, aí você precisa realmente operar. Agora até o grau 2,
você consegue firmar estas estruturas para que você não tenha, ou pelo menos estabilize esse prolapso, ok, gente? Eu vou tentar mostrar que é muito difícil isso teoricamente, para quem é leigo, mas assim, para quem me acompanha sabe que eu falo de assoalho pélvico, acho que em todos os meus vídeos. Por quê? Porque é a região mais importante da minha área. Eu trabalho com assoalho pélvico todo dia. E qual a função do assoalho pélvico? Eu já falei aqui em vários vídeos, principalmente sobre incontinência urinária. Qual a função do assoalho pélvico? A primeira função mais importante do assoalho pélvico: sustentação. Então, os nossos músculos do assoalho pélvico são esses aqui que vocês estão vendo. Para quem conhece, essa aqui é a minha pichoca, vocês já sabem. Esses músculos aqui, gente, eles estão embaixo da pelve. Eles seguram, sustentam tudo que está aqui em cima. E o que está aqui em cima? O útero, vou jogar aqui. A bexiga, cadê minha bexiguinha? Aqui, ó, minha bexiga tá desmontada. A bexiga, ó, o intestino também tá tudo desmontado, tá, gente? Então, essa estrutura, ela sustenta todos esses órgãos. Então, se essa estrutura, se o seu assoalho pélvico está flácido, está frouxo, está enfraquecido, ele não vai resistir e vai acabar cedendo a estes pesos. Você anda todo dia, você tosse, você pula, você corre, você faz atividade física, ok? Então, esse músculo ele precisa sempre estar condicionado, tá? Então, para que você tenha uma saúde íntima boa, você precisa trabalhar essa musculatura. Uma coisa que eu falo aqui todo dia no consultório. Gente, o ideal realmente seria prevenir. A gente não escova o dente? Você escova o dente por quê? Primeiro para não ter bafo, depois para não ter cárie, não ter problema na boca. E você não tem que escovar o dente todo dia? Então, assim, a gente também pode trabalhar essa musculatura de forma preventiva todo dia. A gente não precisa chegar ao ponto de ter um prolapso para trabalhar essa musculatura. Isso é uma coisa que eu falo todos os dias aqui no consultório. Então, vocês precisam entender que se essa musculatura não estiver adequada, mesmo que você faça uma cirurgia deste prolapso, uma coisa que eu falo até hoje ninguém acredita, e depois de 2, 3 anos a pessoa volta aqui de novo. Se você não fizer um reforço muscular, se você não deixar preparada a sua musculatura, você vai fazer uma cirurgia de prolapso e o que vai acontecer de novo, gente? Vocês são inteligentes aí. O que vai acontecer de novo? Vai cair tudo de novo, pelo amor de Deus. E por que vai cair tudo de novo? Porque se você não preparou essa região, gente, já era. Vai cair tudo de novo, sim. Eu vou dar um exemplo que fica fácil, eu gosto de dar exemplo. Bom, a maioria das pessoas aqui devem ter casa, pelo menos uma casa para morar. A sua casa, ela está construída aonde? Ela está construída numa rua, ela está construída num morro, ela está construída numa rocha, ela está construída num terreno baldio, ela está construída numa terra, ela está construída num pântano. Então ela tem alguma fundição, que é a base, ok? Aí eu vou fazer uma pergunta bem simples. Essa base, ela precisa estar firme ou precisa estar dura? Você prefere construir a sua casa numa rocha firme, que tem lá castelos na Europa de 5.000 anos que estão lá firme e forte? Ou você prefere construir essa sua casa num pântano, que é um terreno movediço, um terreno frouxo? O que você prefere? Com certeza construir sua casa numa rocha, ok? Porque a base, a estrutura da casa vai estar bem firme. É a mesma coisa em relação aos seus órgãos. Se você quer deixar os seus órgãos bonitinhos, se você não quer ter um prolapso na sua vida, você precisa reforçar a fundição da sua casa. O que é a fundição da nossa pelve? O nosso assoalho pélvico, ok? Então, gente, prestem atenção, escutem o que eu estou falando para vocês. Não adianta você operar e depois da operação você não fazer nada. Se você não fizer nada, não sei nem se eu falei o português correto agora. Se você não fizer nada, vai cair de novo. E não sou eu que estou jogando praga. É o que acontece, gente. Então o que vocês têm que fazer? Procure um fisioterapeuta pélvico. Fora que eu nem estou falando aqui que quando você está com esse assoalho pélvico enfraquecido, flácido, mole, normalmente não é só o prolapso que você tem, não.
normalmente você também tem perda de urina. Normalmente. Quase todas as mulheres que têm prolapso também têm perda de urina. Por quê? Porque, volto a repetir, o músculo do assoalho pélvico, além de sustentar os órgãos, ele causa a nossa continência. Ele fecha os nossos orifícios. Ué, quais orifícios nós temos no canal vaginal, né, na região genital feminina? Nós temos a uretra, um orifício, nós temos o canal vaginal, nós temos o ânus. Então, o assoalho pélvico, ele fecha, ele faz papel de esfíncter. Vocês entenderam agora? Então não adianta, gente. Toda mulher, em algum momento da vida, vai ter que passar num fisioterapeuta pélvico. Ponto. Isso sem falar das questões sexuais, que eu entro no outro tema. Quem não viu minha live, veja, ficou bem legal. Mas infelizmente o som ficou uma bosta. Ficou horrível. Eu vou até comprar um fone. Vou comprar um fone, vou comprar um microfone, porque saiu péssimo o meu áudio. Então, a live ficou ótima, o assunto é maravilhoso, mas o áudio ficou ruim. Então, resistam lá, continuem escutando. Eu sei que tá ruído, eu sei que tá ruim, mas assista, porque tem muita coisa legal falando sobre dor na relação sexual, que também envolve o assoalho pélvico. Então, gente, só para fechar aqui, os prolapsos, eles existem. Se vocês não fizerem nada, infelizmente, de acordo com o envelhecimento, essa região vai ficando flácida, vai ficando fraca, você precisa reforçar, como qualquer parte do corpo. Você precisa trabalhar perna, você precisa trabalhar bumbum, você precisa trabalhar braço, você precisa trabalhar tudo, porque o envelhecimento faz parte, né? Nós vivemos, nascemos e morremos depois, e se você não cuidar da saúde, tudo começa a complicar. Agora, você quer ter uma vida de idoso boa, com qualidade de vida, ou na cama, sofrendo e cheio de lamúria, tá? Então, vamos prestar atenção nisso. Quem curtiu, né? Quem curtiu esse vídeo, compartilha, é uma coisa que eu falo, porque eu quero atingir o máximo possível de pessoas, porque muita gente não sabe dessas informações e, infelizmente, muitos profissionais nem orientam, nem falam nada, só fala que tem que operar e acabou. Tá bom, gente? Então, eu vou ficar por aqui. Quem gostou, compartilha aí, tá bom? E até o próximo vídeo. Não sei o que eu vou falar. Me deem sugestões aí. Uma das coisas que eu faço os vídeos aqui é de sugestões de vocês. Vocês estão me fazendo muita pergunta, eu estou tentando responder todas, tá muito legal. E aí, com essas perguntas, me dão ideias aí para fazer os vídeos. Tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Abraço, tchau, tchau.